Tudo bem? Bom dia para todos. Hoje estamos no segundo dia da leitura da Educação da Criança, segundo a ciência espiritual. Eu vou participar só um pouco. Eu estou aqui em São José dos Campos, eu estou aqui junto com a Larisa, que está inaugurando a Casa de Sofia, que é um local antroposófico também, para um local terapêutico. E eu não pude estar na reunião passada, então vou estar com vocês mais uns 20 minutinhos, depois eu tenho que sair. Mas é um prazer estar com vocês de novo. Eu sei que vocês começaram a leitura na semana passada, né? E talvez se tiver alguma pergunta que eu possa responder sobre isso, se houve ficou alguma dúvida, né? Mas talvez agora você vai ler o verso, né, Márcia? Isso. Eu vou ler um verso já para esse lugar do Micael, né? Que ontem foi o dia de Micael, e é um verso que fala: sejam corajosos, mas sejam humildes, pois a coragem orgulhosa não é a coragem de Micael. Somente a coragem que surge no coração a partir do desejo de querer ajudar os homens é a coragem que receberá ajuda dos mundos espirituais. Bom dia. Dia. Quem vai fazer a leitura? A Cíntia começa e depois a Patrícia vai pegar. Acho que é bem legal a gente fazer assim, né? Um bate-bola, Também né? fazer uma troca, eu acho Uma legal. Tudo troca. bem. O homem possui ainda um quarto membro de sua entidade, o qual ele não compartilha com qualquer ser terrestre. Trata-se do portador do eu humano. A palavrinha eu, tal como é usada na língua alemã e também em português aqui no rodapé, é um nome diferente de todos os outros. Quem se põe a refletir de maneira correta sobre esse nome abre a via de acesso à natureza humana. Qualquer outro nome pode ser empregado por todas as pessoas para designar o objeto que lhe corresponde. Qualquer indivíduo pode chamar a mesa de mesa, a cadeira de cadeira. Tal não é o caso do nome eu. Ninguém pode usá-lo para designar outrem. Cada um pode chamar eu somente a si mesmo. Nunca a palavra eu pode chegar ao meu ouvido, vinda de outrem, para designar a mim. Ao designar-se como eu, o homem dá em seu um nome a si próprio. Um ente capaz de dizer eu de si próprio constitui um mundo por si. Isso foi sempre sentido pelas religiões baseadas na ciência espiritual. Por isso elas diziam o seguinte: com o eu, a divindade que se manifesta em seres inferiores, nos fenômenos do mundo exterior, começa a falar no âmago do homem. O veículo dessa qualidade é o corpo do eu, aqui no rodapé, designado normalmente pelo autor como eu. O quarto membro da entidade humana. E aí tem a nota número 5. Deixa eu achar aqui, peraí. Que o leitor não esteja chocado pelo uso da palavra corpo do eu. Isso nada significa, naturalmente, de material. É possível, porém, usar na ciência espiritual os termos da linguagem comum. Como estes são normalmente usados para designar coisas materiais, ao usá-los na ciência espiritual, devemos primeiro transportá-los para esse âmbito.
Esse corpo do eu é o portador da alma humana superior. Graças a ele, o homem é o coroamento da criação terrestre. Contudo, no homem atual, o eu não é, de maneira alguma, uma entidade simples. Pode-se reconhecer sua natureza comparando indivíduos que se encontrem em vários níveis de desenvolvimento. Basta considerar um selvagem inculto e um cidadão médio europeu, comparando este, por sua vez, com um idealista muito evoluído. Todos eles têm capacidade para dizer eu de si próprios, já que o corpo do eu existe em todos. Mas o selvagem segue suas paixões, seus desejos e instintos quase como um animal. O homem mais evoluído decide, diante de determinadas inclinações e cobiças, ceder a algumas, recalcando e reprimindo outras. O idealista acrescentou às paixões e inclinações originais outras mais elevadas. Tudo isso se deu por uma atuação do eu sobre os demais membros da entidade humana. Com efeito, a tarefa do eu é purificar e aperfeiçoar esses outros membros. Assim, na pessoa que se elevou acima do estado em que o mundo exterior a colocou, os membros inferiores são, sob a influência do eu, ora mais, ora menos transformados. No momento em que o homem se eleva pela primeira vez acima do estado animal, graças à primeira manifestação do eu, ele ainda se assemelha ao animal quanto aos membros inferiores. Seu corpo etérico ou vital é apenas o instrumento das forças formadoras vitais, do crescimento e da reprodução. Seu corpo astral limita-se a exprimir os impulsos, apetites e paixões solicitados pela natureza exterior. Enquanto homem, a partir desse nível evolutivo, atravessa as vidas ou encarnações consecutivas, ascendendo a um desenvolvimento sempre mais elevado, o eu transforma os demais membros. O corpo das sensações passa a ser o veículo de sentimentos sutis, de prazer e desprazer, de desejos e apetites mais refinados. Também o corpo etérico ou vital se transforma, tornando-se suporte dos hábitos, das inclinações duradouras, do temperamento e da memória. Um indivíduo cujo eu ainda não chegou a plasmar seu corpo vital não tem lembrança alguma das experiências que fez. Dá livre curso à sua vitalidade, tal qual a natureza a implantou nele. Toda a evolução da cultura exprime-se em tal efeito do eu humano sobre os membros inferiores. Essa atuação atinge até o corpo físico. Sob a influência do eu, transformam-se a fisionomia, os gestos e movimentos. Enfim, todo o aspecto do corpo físico. Pode-se também distinguir como os diversos meios de cultura e educação atuam diferentemente sobre os membros da entidade humana. Os fatores culturais comuns atuam sobre o corpo das sensações, trazendo-lhes tipos de prazer e desprazer, de impulsos, etc., diferentes do que ele inicialmente possuía. A contemplação de obras de arte atua sobre o corpo etérico.
pois o homem o transforma quando se lhe revela, por intermédio da obra de arte, algo superior e mais nobre do que o proporcionado pelo ambiente sensório. Outro meio potente para purificar e aperfeiçoar o corpo etérico é a religião, cujos impulsos têm, portanto, uma missão grandiosa na evolução da humanidade. O que se denomina consciência, aqui no rodapé ele diz, no sentido de escrúpulo, nada mais é senão o resultado da atuação do eu sobre o corpo etérico através de uma série de encarnações. A consciência nasce quando o homem se convence de não dever cometer este ou aquele ato, recebendo desse entendimento uma impressão tão forte que o transmite até o corpo etérico. Essa atuação do eu sobre os membros inferiores pode ser ou mais própria de todo o gênero humano ou totalmente individual, constituindo um desempenho do eu particular sobre si próprio. Toda a espécie humana colabora, de certa forma, numa transformação do primeiro tipo, enquanto a segunda repousa na atividade individual do eu. Quando o eu adquire bastante força para, apenas por seu vigor, por seu próprio vigor, transformar o corpo das sensações ou astral, o resultado dessa atuação é chamado identidade espiritual, ou, na terminologia oriental, manas. Tal transformação consiste essencialmente num aprendizado, num enriquecimento da alma com ideias e conceitos mais elevados. Só um pouquinho, Cíntia. A Sandra levantou a mão. Eu ia fazer uma pergunta também. Peraí, vou levantar a mão. Bom dia. Deixa eu só abaixar aqui. Pronto. Não, eu queria. Ele fala muito aqui do eu, e eu queria saber o que nos deixa, né? Essa âncora do eu é o ritmo e a arte? É uma pergunta. Não, estão me ouvindo? Que eu estou aqui no celular, eu não sei se dá para ouvir? Sim. Sandra? Sim, tá. Então, na realidade, o eu, isso é uma lei espiritual que cada corpo atua sobre cada corpo superior atua sobre um corpo inferior, né? Então, assim que o corpo etérico atuando sobre o reino mineral, ele dá a vida, que é típico das plantas. O corpo astral atuando sobre o etérico, ele vai tirar a vitalidade, mas trazer a consciência. E é interessante a expressão que ele usa aqui, é que o eu atuando sobre esses corpos, né? Então, o eu atuando sobre o corpo astral, você transforma sensações que são típicas do animal em sentimentos. E também, através da atuação do eu sobre o corpo astral, você tem o desenvolvimento das almas. E ele até fala da consciência como escrúpulo, né? Que é uma forma interessante, que em outros livros ele não cita dessa forma, mas o escrúpulo é uma coisa mais no sentido da ética, da moral, né? E isso, a atuação do eu vai até o corpo etérico também, né? E vai imprimindo aí a memória, é uma memória consciente, né? É típica. A planta cresce, é uma memória celular, mas é inconsciente. E eu tenho a memória no nível consciente. Então, isso vai atuando até o etérico, e é importante, só para terminar, o eu também atua sobre o corpo físico, que nós vamos chegar, inclusive, a ter a impressão digital, que é única, né? E é interessante quando nós pensamos que pessoas que têm uma moral duvidosa, muitas vezes isso se expressa no físico, né? Você fala que aquela pessoa, nossa, aquela pessoa tem uma expressão do mal, né? Porque o corpo etérico é o que plasma o nosso corpo físico. E dependendo de como o eu se posiciona através, ou ele está mais próximo do egoísmo, das sensações, do prazer, você consegue ver isso, às vezes, até na face do indivíduo.
Então, na realidade, não é que seja uma, se eu entendi a sua pergunta, o eu não é que o etérico seja uma âncora pura, mas na realidade quem influencia é o eu. Mas com certeza nós podemos dizer que o corpo físico vivo, né, ele é uma junção do corpo etérico e do corpo físico, ele é um vaso, né, um receptáculo para que o anímico espiritual possa atuar. E aí, dependendo de como esse anímico espiritual atua, nós vamos ter diferentes posições, né, na vida também. Então, quando o eu atua sobre o astral, ele vai trabalhando também, na medida que nós não podemos exigir isso de uma criança pequena e mesmo de um adolescente, mas à medida que nós vamos evoluindo e o eu vai tomando mais consciência de si, ele pode trabalhar os impulsos, as paixões. Não que eles não existam, eles vão existir, né? O problema não é você ter um desejo, o problema é como você, o problema não, a questão, né? Não é um problema, a questão. O desejo, ele é instintivo, porque nós temos o corpo astral. O que nós fazemos com o desejo, aí já está no nível da individualidade, do eu. Não sei se eu respondi essa pergunta. Perfeito. Organizou, tá certinho. Obrigada, doutor. Nada. E acho que a Cintia ia fazer uma pergunta também. E eu não estou vendo Na a Cintia. verdade, estou aqui. Tá me ouvindo? Desculpa que eu estou com o celular não dá. Eu vou só for uma pergunta que eu possa responder, eu vou responder agora, depois eu já vou ter que sair, mas tudo bem, vamos lá, Ah, aguardo a sua na pergunta. verdade, é uma observação, na verdade, é um fato que eu lembro da minha vida, né? Quando ele fala aqui dos fatores culturais, né, comuns, como que ele atua, né, nesse corpo, nas Uhum, sensações, enfim. E eu me lembrei de quando eu era adolescente, e aí eu estava lá no Japão, e eu via bebezinhos comendo comida crua, né? Sushi, né? Peixe cru, peixe que acabou de sair ali do balde vivo. E aquilo me chamava atenção, assim, porque eu percebia, assim, a diferença, né? Como que, às vezes, a gente, por um fator cultural, fala assim, ah, o bebê não pode, sei lá, comer uma comida crua, uma carne crua, né? E aquilo era como quase uma, não sei explicar, mas assim, se aqui no Brasil a gente visse isso, talvez até causasse espanto, né? uhum, E lá eu via, assistia assim como uma coisa natural, assim como outras coisas diferentes também da cultura que eu vi. E aquilo sempre me chamou a atenção, acho que nesse sentido assim de pensar, né, que o ser humano, ele é o corpo dele é igual, né, para todo mundo. Mas a cultura, né, dependendo do lugar que a gente está, o que acontece, como são os hábitos, aquilo pode ser modificado, né? Não é que é um fato para todo mundo, mas de acordo com o lugar onde você está, como o russo, né? Os russos gostam de tomar aquele banho gelado e a gente olha e fala assim, meu Deus, né? Não consigo nem pensar em ligar o chuveiro, mesmo no verão tomar um banho de água fria. E, e aquilo para mim, olhando assim de certa forma, parece que eles têm um prazer naquilo, né? Então, não sei se isso cabe aqui, né? Mas me ficou agora com esse entendimento de pensar, né? Como esse eu, ele realmente, né? Ele atua independente, né? Dependendo da cultura, ou seja, dependendo do que a gente faz com o corpo da gente. Não sei se ficou uhum. muito É, e expansivo, aí, assim, mas e aí tem um aspecto interessante também que nos espanta, né? Pensar numa criança. Eu me lembro de ver uma vez também um vídeo de esquimós, né? Que eles matam o animal e comem aquela carne crua com sangue, né? Que aquilo é para manter o calor e você vê que isso é dado para criança também, né? E para nós você fala, nossa, né? Que coisa bárbara, que coisa difícil. Mas também tem que lembrar que o Steiner fala que quando nós individualizamos um corpo etérico, nós construímos o nosso corpo etérico também com as forças etéricas da região onde eu nasço. E o etérico está ligado aos hábitos, né? Então, para nós que seria talvez um absurdo, né? Se você fizesse isso com uma criança que nasceu num outro local,
que não tem um etérico daquela região, pode até, talvez, até ser um pouco agressivo, mas tem esse aspecto, então são as duas coisas, o aspecto da cultura, que é realmente muito forte, e não esquecermos que o etérico que nós temos é construído com essa força, com o etérico da região da Terra onde se nasce. Então, aí também, assim como a cultura influencia, a nossa cultura também se espanta quando olha a cultura do outro, né? Mas, com certeza, existe um ajuste aí, né, nesse aspecto. Não sei se também vai de encontro ao que você perguntou, a sua observação na realidade, né? Você fez uma observação bem interessante, que é o que o livro fala, né? Como que a cultura, e também a cultura da época, né? Então, se a pessoa nasce no século XV, ou se ela nasce no século XXI, o que ela tem à disposição dela, criada pela cultura humana, é completamente diferente, né? E se nós olharmos hoje o que as pessoas no século X, no século XV, vivenciavam e suportavam, né, em relação às intempéries e tudo mais, nós vemos que nós temos muitas facilidades, mas que também vão, de uma certa forma, enfraquecendo a nossa estrutura, né? Então, o homem das cavernas, por exemplo, ele era cheio de pelos, porque era o que o protegia. Hoje nós temos casas, temos roupas, nós não precisamos mais de pelo. Então, é interessante você pensar assim, como que também a evolução traz situações que a gente tem que observar bem objetivamente, né? Então, naturalmente, as pessoas que viviam em épocas antigas tinham um corpo muito mais resistente do que o nosso, porque era uma necessidade da época e da cultura. E alguns povos ainda trazem algumas coisas desse tempo, né, antigo, alguns hábitos, né, que se mantêm. Assim como nós também, quando crescemos e mudamos de estado, mudamos de país, mas nós carregamos a nossa cultura, né? Hábitos familiares que nós temos, né? E isso é tudo que faz a cultura, faz a história. Isso ele, de uma certa forma, fala aqui também, né? É, Muito interessante. eu acho que é isso. Muito bem. E também acho que, olhando dessa forma, nós também nos abrimos, né? Ou seja, a gente para de julgar, né? É uma oportunidade de parar de julgar. Quando você vê essa Uhum. diversidade, você acaba compreendendo que cada um não é assim, o ser humano não pode isso, não. Que cada um, segundo o lugar, sua cultura, ou seu costume, né? Ele vive ali e tá tudo bem. Aquilo não é ruim ou bom, né? É simplesmente um hábito, né? Como você falou, né? É algo que já está ali. E isso, assim, pelo menos para mim, né? Naquela época, assim, por isso que fala, né? Quando a gente viaja, depois a gente retorna, aí você vê tudo diferente, né? Então, certas coisas eu já olhava de um outro jeito, assim, porque você vê uma realidade, né? Não é que alguém te contou, você viu, fala, bom, isso aqui não vou me importar muito porque eu já vi que não é só isso que existe, né? Tem mais coisas, Uhum. né? Mais ou menos Muito assim. bem. Gente, desejo uma boa continuidade de estudo para vocês. Infelizmente, eu vou ter que sair. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Tchau. Tchau, bom sábado. Eu vou ler mais um pouquinho, que eu já recebi um aviso aqui que a moça está quase para chegar, mas eu vou continuar. Peraí, deixa eu só abaixar minha mãozinha. Essa atuação do eu sobre os membros inferiores pode ser ou mais própria de todo o gênero humano ou totalmente individual, constituindo um desempenho do eu particular sobre si próprio. Toda a espécie humana colabora, de certa forma, numa transformação do primeiro tipo, enquanto a segunda repousa na atividade individual do eu. Quando o eu adquire bastante força para, apenas por seu próprio vigor, transformar o corpo das sensações ou astral, o resultado dessa atuação é chamado identidade espiritual, ou na terminologia oriental, manas. Tal transformação consiste essencialmente num aprendizado, num enriquecimento da alma
com ideias e conceitos mais elevados. Eu já tinha lido esse parágrafo. Em sua atuação íntima sobre a natureza humana, o eu pode atingir um grau ainda mais elevado. Isso se dá quando a transformação não atinge apenas o corpo astral. Em sua vida, o homem aprende muitas coisas, e em qualquer ocasião em que contemplar sua vida passada, saberá que aprendeu muito, mas só em escala muito menor poderá falar de uma transformação do temperamento, do caráter, de um aperfeiçoamento ou de uma deterioração da memória, ocorridos durante sua vida. Aprender é uma faculdade do corpo astral. As transformações ora mencionadas, porém, referem-se ao corpo etérico ou vital. Usando uma imagem assaz persuasiva, podemos, pois, comparar as transformações do corpo astral durante uma vida humana com o andamento do ponteiro grande de um relógio, enquanto as do corpo etérico corresponderiam ao movimento do ponteiro pequeno que indica horas. Quando o homem se submete a um treino superior ou a uma educação denominada oculta, cabe-lhe obter uma transformação com as forças mais genuínas do eu. Ele deve trabalhar nessa transformação de hábitos, temperamento, caráter, memória, etc., com um esforço consciente e individual. À medida que remodela o corpo etérico, ele o transforma, segundo a terminologia da ciência espiritual, em espírito vital, ou Budi, segundo a nomenclatura oriental. Num nível ainda mais elevado, o homem consegue adquirir forças mediante as quais pode atuar plasmadoramente em seu corpo físico. Por exemplo, modificar a circulação do sangue, do pulso. Chama-se homem-espírito, na terminologia indiana, Atma, o que do corpo físico foi transformado dessa maneira. Eu vou parar agora, porque eu preciso acordar meus filhos. Pode continuar, Fátima. As transformações que o homem realiza em seus membros inferiores, mais no sentido de toda a espécie humana ou de uma parte da mesma, como um povo, uma tribo ou uma família, tem, na ciência espiritual, as seguintes designações. O corpo astral transformado pelo eu chama-se alma da sensação. O corpo etérico transformado, alma do intelecto. E o corpo físico transformado, alma da consciência. Não se deve imaginar que a transformação desses três membros se realize sucessivamente. A partir do primeiro refulgir do eu, ela se efetua simultaneamente nos três corpos. E o homem não pode observar nitidamente a atuação do eu antes que se tenha formado uma parte da alma da consciência. Do que precede, vê-se que é possível falar em 4 membros da entidade humana: corpo astral ou das sensações e corpo do eu. As almas da sensação, do intelecto e da consciência e os membros ainda superiores da natureza humana, isto é, a identidade espiritual, o espírito vital e o homem-espírito, aparecem como resultado da transformação operada naqueles 4 membros. Com efeito, quando se fala nos portadores das diversas qualidades do ser humano, só entram em consideração aqueles membros.
como educadores, atuamos sobre esses 4 membros do ente humano. Para podermos agir com acerto, precisamos investigar a natureza dessas partes do homem. Contudo, não devemos absolutamente imaginar que essas partes se desenvolvam de forma a estarem igualmente aperfeiçoadas em qualquer fase da vida. Por exemplo, no momento do nascimento. Sua evolução apresenta-se antes de maneira diversificada nas várias épocas da vida. E o conhecimento dessas leis evolutivas da natureza humana constitui o fundamento apropriado para a educação e o ensino. Antes do nascimento físico, o homem em formação está envolto, de todos os lados, por um corpo físico estranho. Ele não tem contato direto com o mundo físico exterior. O que o circunda é o corpo físico da mãe, e somente este atua sobre o ser humano em amadurecimento. O nascimento físico consiste na liberação do ser humano pelo envoltório físico materno e no fato de, por isso, o mundo físico ao redor poder atuar diretamente sobre ele. Abrem-se os sentidos para o mundo exterior e este exerce sobre o homem a influência que inicialmente cabia ao envoltório materno. Para uma concepção espiritual do mundo tal como a postula a pesquisa do espírito, o que ocorreu foi o nascimento do corpo físico, mas ainda não do corpo etérico ou vital. Assim como até o momento do nascimento, o homem possui um envoltório materno físico até a época da segunda dentição, isto é, até a idade dos 7 anos aproximadamente, ele está enlaçado por um envoltório etérico e um astral. E só na época da troca da dentição que o envoltório etérico libera o corpo etérico. Subsiste ainda o envoltório astral até a entrada da puberdade, época em que o corpo astral das sensações se torna livre para todos os lados, tal como aconteceu com o corpo físico pelo nascimento físico e com o corpo etérico na época da segunda dentição. Cris, você pode ler a nota 6, por favor? Posso. O exposto não estaria claramente compreendido se alguém objetasse que a criança possui memória, etc., antes da segunda dentição, e as aptidões relacionadas com o corpo astral antes da puberdade. Lembremos-nos de que tanto o corpo etérico como o astral existem desde o início, embora encobertos por um envoltório protetor. É precisamente este último que permite ao corpo etérico aparentar as qualidades da memória de um modo todo especial antes da troca dos dentes. Na realidade, os olhos físicos existem também no embrião, sob o envoltório protetor da mãe. Assim como a luz solar exterior não deve atuar sobre esses olhos protegidos, tampouco a pedagogia exterior deveria atuar sobre a formação da memória antes da troca dos dentes. Observamos, ao contrário, que a memória se desenvolve espontaneamente nessa época, bastando para tal dar-lhe um alimento correto em vez de forçar seu desenvolvimento por meio de influências exteriores. O mesmo se dá antes da puberdade com as forças vinculadas ao corpo astral. Estas devem ser alimentadas, mas sempre devemos levar em conta que o corpo astral ainda se acha dentro de um envoltório protetor.
Uma coisa é atuar antes da puberdade sobre as disposições para o futuro desenvolvimento, as quais já existem no corpo astral. Outra é expor o corpo astral, depois da puberdade, às influências do mundo exterior, as quais, nessa altura, podem ser assimiladas sem que exista proteção. Essa diferença é, de certo, sutil, mas, sem dar-lhe ênfase, não se pode compreender a essência da educação. Sem Posso- som, Márcia. Alguma questão que fica a partir dessa leitura? Sandra, aqui fala um pouco dessa alfabetização antes da troca dos dentes, seria isso? Eu acho que ele vai falando dessa influência, né, da alfabetização antes, porque ainda não está pronto, né, para receber conteúdos, né, desse nível, porque ainda não nasceu esse corpo, né? A memória, né? Isso, de memória, que ele vai falando do corpo etérico que nasce aos 7 anos, né? Então, é como se a mãe fornecesse essa parte, né, da etérica para a criança, assim como forneceu o alimento quando ela estava no ventre, né, para essa formação do corpo físico, e só depois nasce, né, esse corpo físico, ela ainda, e esse corpo físico, ele vai falando, ainda é muito permeado, ainda é muito protegido, né, pela mãe, até que a criança tenha essa possa andar, falar, pensar, e aí sim ter essa primeira experiência desse eu, né? Então, ela ainda tem toda essa proteção. Então, ele vai falando desses nascimentos, né? E como que o eu vai, dessa... Só um instante. Como eu vai influenciando, né? Desde de cima para baixo, né? Então, nesses corpos, para depois, num outro movimento, fazer essa influência, quando está até os 20 anos, da alma da sensação, da alma do intelecto, da alma da consciência, no sentido inverso, de baixo para cima. Então, me veio aqui, né, essa alfabetização a partir dos 6 anos, né? O quanto que tem um desgaste, porque não tem essa chegada do eu, propriamente dita, né? Isso. Que aí que vai precisar, que é a questão da memória também, né? Não que ele não tenha memória, mas ele... essa alfabetização precoce, lá na idade adulta, né, é como se houvesse um desgaste maior, né, desse etérico. Na idade adulta, talvez não sinta tanto aqui nessa idade da alfabetização, mas vai cobrar o preço, digamos assim, quando estiver lá. Tá. E aí, Márcia, isso também justifica quando a mãe ela tem essa questão da amamentação, ela é sugada mais fisicamente pelo bebê, não é? Na época da amamentação. Porque ela tem um desgaste maior físico, porque ele precisa do físico da mãe, né? É isso? Isso, a criança precisa desse envoltório físico da mãe Ainda para da mãe. essa formação. Precisa desse envoltório físico da mãe. E aí a gente tem vários estudos quando a criança não tem esse envoltório físico da mãe, né, o quanto ela é prejudicada, né, fisicamente, mentalmente, ela é prejudicada nisso. Tem muitos estudos de crianças de campo de concentração ou que nasceram assim, o quanto elas
acaba tendo um pouco, às vezes, de dificuldade no desenvolvimento cognitivo, nas relações e tudo mais, porque não teve todo esse envoltório, né? Mesmo quando está em orfanatos, por exemplo, ela não cresce, né, nesse envoltório, ela está muito mais, né, dirigida a várias várias pessoas cuidando, né? Não tem aquela única, né, que envolve, cuida. Muito bem. Continuamos um pouco mais. A ciência espiritual fala, portanto, em 3 nascimentos do ser humano. Até a troca dos dentes, certos impulsos dirigidos ao corpo etérico podem atingi-lo tão pouco quanto a luz e o ar do mundo físico podem chegar ao corpo físico enquanto ele ainda repousa no ventre materno. Antes da segunda dentição, o corpo etérico autônomo não atua no homem. Assim como dentro do ventre materno, o corpo físico recebe as forças que não são suas, desenvolvendo paulatinamente, dentro desse envoltório, as forças próprias. O mesmo acontece com as forças do crescimento até a troca dos dentes. Nesse inteirinho, né? O corpo etérico desenvolve as forças próprias, além daquelas estranhas que herdou. Durante esse período de libertação gradativa do corpo etérico, o físico já possui autonomia. O corpo etérico ainda está preparando o que mais tarde irá transmitir ao corpo físico. O ponto final desse trabalho são os dentes definitivos que substituem os herdados. Eles são a incrustação mais sólida do corpo físico e por isso aparecem em último lugar dessa época da vida. Após esse período, o próprio corpo etérico cuida sozinho do crescimento, não se achando ainda sob influência do corpo astral envolto. No momento em que se libera também o corpo astral, o corpo etérico chega ao término de um período, fenômeno que se manifesta pela puberdade. Os órgãos de reprodução tornam-se independentes porque o corpo astral, liberto, não atua mais para dentro, e sim enfrenta o mundo exterior diretamente, sem necessidade de qualquer envoltório. Assim como antes do nascimento não se pode expor a criança às influências do mundo ambiente físico, não convém deixar que antes da segunda dentição atuem sobre o corpo etérico as forças que, para este, são como as impressões do meio ambiente para o corpo físico. E só a partir da puberdade se deveria dar lugar às influências correspondentes ao corpo astral. Posso fazer uma observação? Sim. A gente fala muito, eu trabalho na linha da biocibernética bucal, né? E sob esse olhar, a gente fala muito sobre essa constituição, né, dos dentes e como são os órgãos que todos os nossos órgãos eles só amadurecem, se eu não estou enganada, né? A gente nasce com todos os órgãos prontos. Uhum. E a boca é o único que a gente vai montando e trazendo a nossa individualidade para cada... Ninguém no mundo tem uma disposição de dentes como eu tenho, como a Márcia tem, a Cris tem, né? Uhum. Isso traz muita individualidade, né? E tá ficando tão claro aqui com essas influências, né? Tanto a análise da arcada dentária para uma pessoa morta, né? Alguém que morreu, vai analisar a arcada dentária para saber daquela, né? Da individualidade, isso, é o único, né? Da identidade. Porque isso, é o único órgão nosso que se desenvolve, né?
com a gente já começando esse processo de amadurecimento, né? De desenvolvimento. A nossa boca, ela vai se constituindo à medida que a gente vai se desenvolvendo, né? E a gente E não aí para tem pensar todas nisso. as interações, né? Que a Cíntia estava falando da alimentação, dos hábitos, chupar o dedo, não chupar o dedo. Isso vai trazendo uma má ou boa formação dentária também, né? Tem todas essas influências. Tudo, a influência do meio onde eu vivo, tudo. Até da respiração, né? Sim. Até da Com respiração. certeza, principalmente a respiração, né? A minha Respiração. postura, como eu me coloquei em pé, né? Tudo isso influencia. Então, vocês vão observando que a criança ela nasce, então, primeiro ela precisa desse envoltório etérico da mãe, até que o dela nasça, né? E aí ela se liberta desse envoltório etérico da mãe. E aí precisa desse astral da mãe, até que se liberta, e até que ela vá nascendo, né? Nesse lado, e aos 21 anos o eu chegue com toda a sua plenitude, né, na vida. Aí, a partir daí, depois ele vai falando dos outros nascimentos, então, dos 21 aos 42 anos, de novo, uma nova oportunidade para que a gente possa se desenvolver. Aí a atuação do eu, até que nasça a alma da sensação entre os 21 e os 28, né, vá fazendo o eu vá atuando nesse ser humano, né, nessa evolução constante da vida e do eu. Vai nascendo. Muito bem. Nós temos alguns minutinhos a mais. Eu acho que não seria talvez importante a gente estar vendo alguma questão. Se tiverem, eu acho que não vou ler um pouquinho, 5 minutos. Podemos ler, se não tiver alguma questão, podemos ler mais um pouquinho. Não apareceu ninguém? É. Lugares comuns, como o equilíbrio harmônico de todas as forças e disposições, e similares, não podem ser a base para uma genuína arte da educação. Esta só pode ser construída sobre um verdadeiro conhecimento do ser humano. Com isso, não queremos afirmar que esses lugares comuns sejam errôneos, mas tão somente que não têm utilidade prática alguma. Seria como se alguém dissesse que para o bom funcionamento de uma máquina, bastaria fazer suas partes pôr-se em funcionamento de maneira harmoniosa. Só pode manobrar a máquina quem a manipula com autênticos conhecimentos de seu funcionamento, e não apenas com frases gerais. Da mesma forma, é preciso, para dominar a arte da educação, que se conheçam a fundo os membros da entidade humana e sua evolução em detalhes. É preciso saber sobre que parte do ser humano é lícito exercer determinada influência em dada época da vida, e como tal influência deve ser exercida de forma adequada. Não há dúvida quanto a ser necessário muito tempo para que uma adequada arte da educação, tal como aqui se esboça, encontre aceitação geral. Isso decorre da mentalidade de nossa época, que ainda por muito tempo considerará os fatos concretos do mundo espiritual como excesso de fantasia doentia, enquanto lugares comuns, tão banais quanto irreais, lhe parecerão resultado de um pensamento realista. O que fica exposto sem reservas neste livro será considerado óbvio no futuro, embora muitos possam, hoje em dia, julgar ser apenas um quadro fantástico. Parar aqui.
Posso? Tá bom. Tem alguma questão nesse tema ou a gente termina até a página 24, o primeiro parágrafo? Não, aí é só uma. Aí a importância dos contos de fada, né? Sim. Tem uma, Nessa época. tem uma frase eu não sei onde foi que eu vi, em algum lugar aqui, que o Einstein fala assim, o que é bom para a criança, e ela fala a leitura dos contos de fada, né? E o que mais? Mais leituras de contos de fadas, né? Para esse alimento que a criança precisa. E eu acredito que hoje em dia, mais do que nunca. Mais o tempo. A gente vê ressurgir, você vê que de tempos em tempos esse tema ele ressurge, né? Então você vê os grandes filmes de mitologia, eles voltaram com a releitura, por exemplo, do Percy Jackson. Não sei se vocês lembram, né? Percy Jackson e o Ladrão de Raios, era livro, filmes. Os meus filhos adolescentes, eles viam muito, então era uma forma da mitologia voltar a ser introduzida para estes jovens. O Harry Potter e vários outros, né, trazem todos esses conteúdos mitológicos. E a gente vê hoje os contos de fada também ele ressurgir, e o que tem de pessoas falando, né? Não sei se vocês têm essa percepção, mas eu tenho contato com muitas pessoas que estão trabalhando com contos, né? Fazendo, escrevendo, contando para as crianças. Então, isso também ressurge, não com a força, talvez, que deveria, né? Mas como ela volta. Tem a Fernanda. É importante ter cuidado com as traduções dos contos de fadas. Sim, Fernanda, isso é super importante para que sejam boas traduções, sim, porque Né? isso, porque realmente dependendo da tradução, ele vai trazer, mesmo a releitura, por exemplo, que o Walt Disney fez, né, ele traz esse lugar, mas tem muitas críticas, né, em relação à forma como ele aborda esses contos. Então, sim, talvez a fonte mais fidedigna, talvez, seja dos irmãos, né? Grimm e outros, do Anderson, tem vários deles, né? Que possa estar olhando. Muito bem. Podemos, então, ficar aqui, já são 9h29, a gente fica aqui. Então, na página 23, é isso? Eu estou no página 23, começaria com o nascimento. Me situa aqui, que saiu, eu estou no PDF, saiu aqui. No meu é 26. 26, isso. 26. É que saiu, a minha página saiu do lugar. Sim. Então, o meu é lá o finzinho do 26. Não, o meu não está no 26. No meu livro, a edição antiga é a página 23, com o nascimento Isso. físico, e o corpo físico passa a ser exposto ao ambiente. Ó, nesse aqui, ó, que é novo, é 26. Esse aqui, Tá. Isso. Tá certo. É assim, os mais antigos está na 23 e para as edições mais novas está na 26. 26. Normalmente tem uma alteração da numeração conforme a edição, né? Uhum. Então, ficamos na página 23 para as edições antigas e na página 26 para as edições mais novas.